Olá, eu sou Iago Luiz Vinícius de Moraes, esse é o Psicodrologia, um canal para falarmos um pouco sobre a masculinidade, sobre a mentalidade masculina, enfim, sobre como é a vida do homem na atualidade. Olá a todos, eu peço desculpa pela demora em não ter feito um vídeo no mês passado. Eu acabei me enrolando bastante com a questão do mestrado, que agora é oficial, finalmente eu consegui entrar nele. Mas esse é um assunto mais complicado, vamos deixar para outra hora. Vamos falar um pouco do conteúdo desse vídeo aqui. Pensei muito no que falar para esse vídeo e o mês de junho teve muita novidade, muita coisa rolou. Como a Renny acho que saiu mais na mídia e ficou mais popular foi o caso do Neymar, então eu resolvi falar um pouco e se a acusação de estupro ela é falsa ou não, então resolvi falar um pouco disso. E aí, talvez eu vou tentar fazer um gancho com a questão da influencer da Heiser, que acabou fazendo um comentário misândrico, né, de preconceito, de ódio contra os homens, e por isso acabou perdendo patrocínio. Nós tivemos ontem no Senado uma discussão sobre revogação da lei que trata da questão da alienação parental, e também é um assunto de grande interesse para a maioria das pessoas que acompanham o canal, até mesmo aqui eu já falei algumas vezes da alienação parental. Mas não vamos devagar muito, vamos falar um pouco sobre as falsas acusações de estupros. Bom, quando saiu pela primeira vez a história do estupro, de que o Neymar ter estuprado alguém, basicamente o que se observou foram dois polos. Um polo que dizia que a partir do momento em que o Neymar ele pagou, ele financiou a viagem da Nájila lá para Paris, o hotel e tudo mais, ela deveria saber, estava subentendido que ele tinha algum interesse, que ela não ia simplesmente lá a passeio sem dar nada em troca, que ele tinha algum interesse provavelmente sexual, e que ela provavelmente queria transar com ele, enquanto um outro povo que dizia que, mesmo que ela soubesse que ele tinha interesses sexuais, se ela realmente quisesse transar com ele, ela poderia desistir na última hora e isso seria um estupro. Concordo com o segundo caso, porém o que importa não é se ela. Quer dizer, até importa se ela desistiu no último momento ou não, mas o que realmente vai dizer se houve um estupro ou se é uma falsa acusação, e acho que seria mais interessante nesse caso, são as inconsistências do depoimento, tanto dela quanto do Neymar. Porque todo mundo sabe que estupro é um dos crimes mais difíceis de você provar que ocorreu ou não. Geralmente a única coisa que você tem é a palavra dos envolvidos, a palavra do acusado e do acusador. Então, como que a polícia vai saber a verdade? Ela vai ter que pedir para os envolvidos contarem o ocorrido várias vezes, para ver se em algum momento eles dão algum deslize, em algum momento aparecem incoerências na história deles, e assim descobrir se a pessoa está mentindo ou não. E é o que parece ser o caso da Nájila. Num momento ela fala que ela filmou a conversa inteira, num outro momento ela disse que ela tinha deixado o celular filmando, mas aí ficou com medo do Neymar descobrir e acabou desligando. O celular parou de filmar, interrompeu no meio da gravação. Você confundir 5 minutos com 10 minutos é normal, a nossa mente realmente confunde bastante essa questão de tempo, principalmente diferenças pequenas de tempo. Agora, a nossa mente ela tem muita dificuldade de confundir o tempo todo com uma parte do tempo. O todo é bem diferente de uma parte, então isso é algo que nós normalmente não confundimos. Aí ela tinha um vídeo, ela divulgou um vídeo de 1 minuto mais ou menos, no qual ela mostrava que o Neymar teria estuprado ela, mas no vídeo você não vê o Neymar estuprando ninguém, na verdade você vê a Nájila agredindo ele e ele se defendendo, e depois não dá mais pra ver nada. Aí ela disse que não, que isso na verdade era só uma parte do vídeo, que ela tinha um outro vídeo maior no computador. Só que o computador ela não podia apresentar para a polícia porque tinha sido roubado, mas ela não deu queixa porque ela não tinha certeza do que tinha sido roubado. Ela sabia que a casa dela tinha sido arrombada, mas ela não sabia o que tinha sido roubado. Se alguém arromba sua casa, mesmo que ela não roube nada, você chama a polícia. E aí, se depois você percebe que
foi roubado alguma coisa, você provavelmente vai na polícia de novo falar, olha, eu tinha vindo aqui outra vez, falei que meu apartamento tinha sido arrombado, eu não sabia que algo tinha sido roubado, mas agora eu sei. Agora, você ficar esperando pra fazer um inventário completo de todas essas coisas pra ver o que sumiu, é uma coisa meio estranha. Aí não, tudo bem, ela não tem computador, mas ela tem um celular, só que ela entregou o celular errado pra polícia. Po- Pode ser que alguém contratado pelo Neymar esteja entrando na casa dela, invadindo a casa dela e roubando todas as provas, destruindo as provas? Pode ser, mas isso seria difícil pra caramba, é muito estranho, muito improvável. A questão do vazamento de imagens do- das conversas, das imagens de nudez da Nájila. Sim, é contra a lei você divulgar imagens de nudez de alguém sem consentimento dessa pessoa. Mas isso foi feito depois que a Nájila se tornou público e a Nájila estava acusando o Neymar de estupro. Como sabemos, estupro é provavelmente o crime mais odiado, pelo menos em todas as sociedades ocidentais. As pessoas, elas relevam, elas dão um benefício da dúvida, até mesmo para serial killers, mas estupradores geralmente não. Se eles forem pegos pelo povão, vamos dizer assim, antes da polícia, geralmente eles são espancados até a morte. E uma acusação de estupro, mesmo que posteriormente seja provado que ela é falsa, ela pode acabar com a vida de um homem. Ela pode impedir que o homem arranje um emprego posteriormente, ela pode fazer com que ele seja despejado e ele perca os amigos, o círculo social dele. Então, se a partir do momento em que o caso dele se tornou público, o Neymar também tem o direito de se defender publicamente. E já que seria a palavra de um contra o outro, é uma coisa meio insustentável, não serve como prova em si mesma. Muita gente poderia haver uma investigação, concluir que o Neymar seria inocente, aí vão acusar a justiça de estar sendo parcial, de que ele só foi inocente porque não tem dinheiro, se ele fosse pobre, a polícia teria feito o trabalho de verdade e teria punido ele, blá blá blá. Como tem uma série de complicações, ele tinha uma prova física material de que ele era inocente, eu acredito que não teria problema, não teria tanto problema ele acabar divulgando, até porque ele chegou a mudar as imagens, a censurar para não ficar nada exposto a mais do que deveria. Para mim, a linha de raciocínio mais óbvia, mais lógica, na verdade, seria tentar acusá-lo de ter forjado a, a conversa, as imagens. Acusar, já que é óbvio que elas foram adulteradas, que elas foram editadas, melhor dizendo, alguém poderia ter dito que é uma montagem que foi falsa. Mas não, as pessoas admitiram que são verdadeiras, mas o problema é que ele tornou público. Se elas são verdadeiras, então automaticamente isso já diz que ele é inocente do estupro. Mas com relação ao vazamento de imagens, aí envolve outras questões legais que não é da minha competência, não vou saber debater com profundidade. Então eu vou simplesmente parar aqui. Essa seria a minha opinião, como alguém que está de fora. E outro problema que eu vejo nesse tipo de discussão é sempre aparece aquele discurso de não podemos culpar a vítima. Se uma mulher diz que foi vítima de estupro, devemos aceitar que ela está dizendo a verdade, ao invés de procurar explicações de por que ela foi estuprada. Em primeiro lugar, procurar uma explicação, dizer que alguma coisa que ela fez aumenta a chance dela ser estuprada, não é colocar a culpa nela. Significa que simplesmente que ela foi descuidada e que nós devemos prestar mais atenção naquilo que fazemos, porque aquilo que nós fazemos impacta o mundo. Nós não vivemos em um mundo super seguro, cor-de-rosa, em que podemos fazer o que quiser e isso não haverá consequências. Tudo que fazemos tem consequências. Então, se você faz algo que aumenta as chances de você sofrer um acidente, ser morto, ser assaltado, estuprado, qualquer coisa do tipo, a gente deve levar isso em conta. Segundo, como você sabe quem é a vítima sem uma investigação? A Nájila acusa o Neymar de tê-la estuprado, o Neymar acusa ela de estar fazendo uma falsa denúncia. Então, a Nájila diz que ela é a vítima, o Neymar diz que ele é a vítima. Como é que você sabe quem é a vítima antes da investigação ser conduzida, antes de um julgamento? Não dá pra fazer isso.
Então eu não posso dizer que a vítima está sendo culpada antes mesmo da investigação ser concluída. Outro problema é quantas denúncias de estupro são falsas, né? Existem algumas matérias, reportagens que vão falar que vão dar uma estimativa de quantas denúncias de estupro são falsas e é incrível a variação. Já vi desde matérias que dizem que 10% são falsas até outras que dizem que 90% são falsas. Eu não vou dar aqui um número preciso, porque na verdade não existe nenhuma fonte confiável de quantas são falsas. Até perguntei para outros colegas, como a Sarah Proton, se ela conhecia algum órgão que disponibilizava publicamente a informação de quantos casos, quantas denúncias de estupro eram feitas e qual que era o resultado das investigações, dos julgamentos. Ela disse que não, só esses dados geralmente só são liberados para pesquisadores e mesmo assim não é fácil ter acesso a esses dados. Então eu não vou ter. O que eu encontrei foi um capítulo do livro do Warren Farrell chamado The Myth of the Male Power, o mito do poder masculino, no qual ele fez uma análise das denúncias de estupro nos Estados Unidos, né? E ele disse que talvez o maior problema é que as pessoas, quando entram nessa questão de quantos estupros ocorrem por dia ou quantos são falsos, geralmente utiliza-se o número de denúncias, mas não o resultado dos julgamentos. Todo mundo já deve ter ouvido aquela história. A cada 11 segundos uma mulher estuprada no Brasil. Não, não é. A cada 11 segundos é registrada uma denúncia, uma queixa de estupro. Em primeiro lugar, haver uma queixa, uma denúncia de estupro não quer dizer que um estupro realmente aconteceu. Em segundo lugar, a mesma pessoa pode fazer mais de uma denúncia. Em terceiro lugar, mais de uma denúncia pode ser feita contra o mesmo suposto estuprador. Quarto lugar, nessa uma denúncia de estupro a cada 11 segundos, está incluído denúncias tanto que tem vítimas do sexo masculino quanto vítimas do sexo feminino. Tanto estupradores do sexo masculino quanto estupradores do sexo feminino. Então, não dá para dizer que a cada 11 segundos uma mulher é estuprada no Brasil, mesmo que supondo que todas as queixas de estupro fossem verdadeiras. Uns 2, 3 anos atrás, eu até cheguei a encontrar um estudo que supostamente seria o artigo original, da onde surgiu essa história de um estupro a cada 11 segundos, e ele deixava isso bem claro. A cada 11 segundos é feita uma denúncia de estupro. Se a gente fosse dividir por sexo, a cada 44, 45 segundos é feita uma denúncia de que uma mulher foi estuprada, e a cada 2 minutos mais ou menos é feita uma denúncia de que um homem foi estuprado. Então já cai por terra essa história de que a cada 11 segundos uma mulher é estuprada no Brasil. Eu até tentei encontrar de novo esse tal estudo, mas o Google já não encontra, provavelmente porque é antigo. O máximo que eu consegui encontrar foi aquelas reportagens do Globo, do UOL, e ficam repetindo de a cada 11 segundos uma mulher é estuprada, mas eu não sei qual é o problema dos jornalistas, e eles não colocam as fontes das informações deles. Eles dizem que existe um estudo, mas eles não dizem que estudo, eles não dizem onde eu posso acessar a informação original. Então, esse é talvez o grande problema dos debates que envolvem política, principalmente a questão de homem e mulher, de feminismo, que eles apresentam dados, mas você não consegue ver os dados. Segundo esse mesmo livro do Warren Farrell, que ele conseguiu ter acesso aos dados de todos os Estados Unidos, metade das investigações de estupro acabam sendo interrompidas, elas são encerradas sem uma conclusão, porque a polícia não consegue identificar quem é o estuprador. A mulher disse que ela foi estuprada por um homem que ela nunca viu na vida. Às vezes ela faz um retrato falado, mas a polícia não consegue identificar quem é esse suposto estuprador. E aí não dá pra dizer se a denúncia é procedente ou não, se ela é falsa ou não, porque não existe acusado. Existe uma denúncia, mas não sabe quem é o acusado, então não dá pra fazer investigação nenhuma. Porém, das mulheres que chegam a registrar
a queixa, denúncia de estupro, 10% posteriormente admitem ter mentido. Então, pelo menos 10% a certeza de que nos Estados Unidos, pelo menos 10% das denúncias de estupro nos Estados Unidos são falsas. E por que as mulheres mentiriam que foram estupradas? O que elas ganhariam com isso? Também, de acordo com o livro The Myth of the Male Power, do Warren Farrell, essas seriam as razões citadas por esses 10% das mulheres que admitiram ter mentido. Então, os dois mais comuns são desprezo, vingança e compensação por sentimentos de culpa ou vergonha. Então, o desprezo ou vingança é aquele que o homem fez algo que a mulher não gostou e aí ela disse que foi estuprada como uma forma de se vingar dele. Então, sei lá, uma menina, uma garota, ela ficou de recuperação, ela não conseguiu nota suficiente para passar na escola, ela pegou DP e aí ela tenta convencer o professor a dar alguns pontos a mais para ela conseguir passar, ela não consegue e aí ela vai e acusa ele de tê-la estuprado como uma forma de se vingar. E a vergonha ou culpa seria, por exemplo, a mulher ela é de uma família religiosa que acha que ela deve se manter virgem até o casamento, só que ela não espera o casamento, ela mantém relações sexuais com alguém antes disso. A família descobre e aí para ela se livrar da culpa ou da vergonha de não ter correspondido às expectativas da família, ela disse que foi estuprada, porque aí não tem problema ela ter perdido a virgindade antes do casamento. Terceiro motivo, pensou que podia estar grávida. Então é aquela coisa de a menstruação atrasou, a mulher começa a achar que está grávida, e aí provavelmente ela fala pro homem que está grávida, o homem não quer, ele duvida de que seja o pai, ou ele não quer aceitar a responsabilidade da paternidade, né? Ele quer que ela aborte e ela se nega, ou ele diz que não vai reconhecer a criança. Então ela vai e acusa o homem de estupro para ele forçar ele a ser um pai presente. Sei lá eu como ele vai ser um pai presente sendo preso, mas seria mais ou menos essa lógica. Quarto caso seria esconder um caso extraconjugal, uma traição, né? Então, a mulher é casada, mas ela mantém relações sexuais com alguém que não é o marido dela. Um dia o marido dela descobre e ela diz: Não, eu não estava te traindo, eu só estava sendo estuprada. Então, esse é outro motivo bastante citado para as mulheres mentirem estupros. Depois vem testar o amor do marido. Se o meu marido realmente me ama, eu posso acusá-lo de estupro e ele vai continuar me amando. E transtorno mental ou emocional. Então, a mulher ela acusa um homem de tê-la estuprado, depois ela admite ter mentido e aí ela mesma justifica que ela fez isso porque tinha algum transtorno mental, sei lá, transtorno bipolar, uma depressão, uma esquizofrenia ou algo do tipo. Ou então o juiz ele pede uma avaliação para saber por que ela fez isso. E aí identifica esse transtorno e pensa, ah não, tudo bem, ela mentiu, disse que ela tinha sido estuprada quando ela na verdade sabia que não tinha sido estuprada coisa nenhuma. Mas ela tem um transtorno, ela não responde por si mesma, então vamos, não seria assim tão grave. Vamos tratar como uma exceção. Mulheres não mentem que foram estupradas. Depois disso, nós temos evitar responsabilidade pessoal, então é um pouco parecido com alguns casos já citados acima. A mulher fez alguma coisa, sei lá, ela estava devendo dinheiro para um homem, aí ela não estava pagando, e aí ela acusa o homem de tê-la estuprado para ele ser preso, e aí ela não precisa pagar. O falho em pagar ou extorquir seria o contrário, né? Então, uma mulher ela começa a cobrar um homem de alguma coisa, pode ser um serviço que ela fez, ou então ela descobre alguma coisa sobre esse homem e começa a chantagear ela, extorquir, né? Se você não me pagar, sei lá, R$ 500 por mês, eu vou dizer que você me estuprou. E aí o homem não paga e ela vai e cumpre a ameaça de se foi estuprada, como uma forma de se vingar desse homem, de forçá-lo a pagar para ela. E pensa que podia ter pego doença venérea, doença sexualmente transmissível, né?
Então a mulher ela transou com um homem, depois ela descobre ou suspeita que pegou AIDS, e aí ela pensa, eu peguei AIDS porque eu transei com a Rene Rara. Ele passou AIDS pra mim, então eu vou me vingar dizendo que eu fui estuprada dele. Alguma coisa desse tipo. E 6% das mulheres alegaram outros motivos que não se enquadram em nenhuma das categorias, nem são suficientes para formar uma categoria única, como por exemplo a alienação parental. Então a mulher se separa do pai dos filhos dela, ela não quer mais que ele tenha contato com os filhos, tem aquele pensamento de, porque eu carreguei a criança 9 meses no meu ventre, a criança é minha, o pai não pode ter mais contato com ela, então ela vai e diz que foi estuprada, porque aí o homem não pode mais, vai ser preso, não vai mais conviver com os filhos dela. Aqui, uma frase do mesmo livro do Farrell, e acho muito boa, né? Só porque um homem sente-se impotente não significa que uma mulher sente-se poderosa, e só porque uma mulher ou homem é percebido pelos outros como tendo poder, não significa que ela ou ele sente-se poderoso por dentro. E é provavelmente o problema das feministas. Elas não se sentem poderosas, elas se sentem impotentes, então elas supõem que os homens sentem-se poderosos, e eles são poderosos, e eles se sentem super seguros de si, e na verdade não é nada disso, né? Na verdade, os dois sexos se sentem poderosos em algumas situações e impotentes em outras. Então, não é, o mundo não é o mar de rosa para os homens nem para as mulheres. Há o problema dos dois lados. Existem mulheres que são estupradas de fato, existem homens que são falsamente acusados de estupro, porque a mulher quer prejudicá-lo. E aí, eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado e apoiado aqui o canal do Psicotrologia, né? Eu tenho tido bastante dificuldade de manter publicações mentais, mas mesmo mensais ou semanais. Eu tentei fazer semanal, não consegui, então acabou ficando mensal hoje em dia. Mas só não parei porque vocês têm me apoiado, então gostaria de agradecer. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo ou lembrar o nome de todo mundo que tem me apoiado. Lembro um pouco do Pensador Selvagem, o Liberdade Masculina, e consigo aumentar muito o número de seguidores da página. O Henrique Gonçalves também é bem antigo, bem ativo aqui no canal, mas eu sei que tem muito mais gente do que eu sou capaz de lembrar. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. A Sarah Proton, que é advogada e tem sido bastante ativa em defender e falar sobre os problemas dos homens na sociedade. Eu tinha falado, prometido pra vocês que ia fazer um hangout com ela. O hangout acabou não dando muito certo, mas ela chegou a fazer um vídeo no qual ela respondia a algumas perguntas que eu fiz pra ela, que seriam para o hangout, e vocês devem estar vendo agora no link acima. Então deem uma entrada lá e vejam, porque ela tem umas colocações muito interessantes e acredito que seja do interesse de todos vocês. O Aldir Gracindo, que é do A Voz for Men aqui no Brasil, também tem sido ajudado bastante. Se não fosse pelo A Voz for Men, provavelmente esse canal não existiria. O Aldir Gracindo, ele ajuda de forma indireta muito mais do que ele mesmo percebe. E ele ele participou de uma matéria, não sei se posso chamar aquilo de entrevista, mas uma entrevista bastante interessante no Spotniks. Quem ainda não viu, acesse o link para ver, é muito interessante. Infelizmente, as partes mais interessantes, o que eu acredito que tenha sido a parte mais interessante, foi cortada, mas já dá para ter uma ideia legal. E eu acabei também fazendo um artigo, um texto no site do A Voz for Men Brasil sobre essa entrevista, do porquê que o Aldir Gracindo estava certo quando ele disse que a testosterona faz com que os homens tenham mais desejo sexual que as mulheres. Então vocês podem dar uma olhada lá também. A página Filhos da Alienação Parental, e é uma página da qual eu até sou um dos administradores, mas não sou muito ativo. E aí ela é específica para a alienação parental, né? Nem tanto os direitos dos homens. Eles acabam focando um pouco mais no discurso de direitos das crianças e dos adolescentes, porque, em primeiro lugar, porque realmente as crianças e adolescentes, talvez elas precisem um pouco mais dessa olhar, dessa proteção, né? Mas, e também é um discurso que acaba sendo mais fácil de você conseguir apoio das pessoas.
mas eles vira e mexe também acabam dando uma entrada na questão de defender os direitos dos homens, porque como eu já disse várias vezes, a principal vítima da alienação parental, geralmente o genitor alienado é o homem. Se nós julgássemos a alienação parental usando os mesmos padrões e o feminismo usa para julgar o abuso sexual, a violência doméstica, nós diríamos que a alienação parental é uma forma de violência contra o homem. E eu tô. E eu gostaria que vocês depois dessem uma entrada no link que está no comentário sobre uma pesquisa sobre jogos digitais. Não tem nada a ver com masculinidade, com homens, nem nada relacionado a direitos dos homens, ao canal assim. É uma coisa meio off-topic, mas é só porque eu acabei conhecendo o autor dessa pesquisa, né? E aí eles estão com um número muito baixo de respondentes. E então eu disse que ia ajudá-lo a conseguir um pouco mais de gente. E eu não vejo por que não vocês, cada um aqui pegar 20 minutos do seu dia e dar uma respondida bem rápido, bem legal. Vocês não precisam ser aqueles gamers hardcore que fica 7, 8 horas por dia jogando. Se você jogar 5, 10 minutos já é suficiente, porque acho que hoje em dia dificilmente se encontra alguém que não jogue algo. E é isso, gostaria mais uma vez de agradecer o apoio de todos vocês. Curtam esse vídeo, o canal, inscrevam-se para receber as atualizações. Deixem nos comentários o que vocês acharam, compartilhem com os amigos. Entrem na página do Facebook e acompanhem, inscrevam-se no Facebook, porque lá acaba sendo um pouco mais fácil de eu ser um pouco mais ativo, de eu colocar mais coisa. Não preciso me limitar uma vez por mês, eu consigo botar um pouco mais de coisa. Tem uma entrada também no meu Patreon, tornem-se meus patronos, ou então faço uma doação no link dos comentários para ajudar a manter o canal. E é isso, vejo vocês no próximo mês. E esse mês tem o Dia do Homem, o Dia Nacional do Homem. Então, feliz Dia do Homem para todos os homens aqui